Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, eu sou o Ruben Santos, sou casado, tenho 2 filhos e sou o pastor da Igreja Reviver da Malveira. Hoje vou partilhar aqui alguns pensamentos que creio que nos podem ajudar. Provavelmente, tal como já tem acontecido comigo, já ouviste expressões do género: estas portas foi Deus que abriu. Aquela porta Deus fechou. Até há uma expressão bem popular aqui em Portugal que diz que o diabo fecha uma porta, mas Deus abre uma janela. São expressões populares, mas é verdade que Deus abre e fecha portas, Deus direciona a nossa vida, mas também é verdade que Satanás fecha portas porque Deus permite. E vamos falar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo era judeu, era um homem zeloso, era discípulo de um mestre reconhecido, Gamaliel, era um cidadão romano, foi o escritor de 13 de 27 livros do Novo Testamento, pelo que saibamos, apóstolo de Cristo, fez muita coisa incrível. Era um cristão que, digamos assim, à parte de todo o sofrimento pelo qual passou, nós queríamos ser cristãos como ele. Mas ele escreve na primeira carta à igreja em Tessalónica, portanto, na primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 17, algo que eu acho muito interessante e que nos ajuda a crescer. Ele diz assim a partir do versículo 17: Irmãos, depois de um breve tempo separados de vós, embora o nosso coração nunca os tenha deixado, esforçámo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Versículo 18 diz: Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas 2, e Satanás, porém, não permitiu, ou nos impediu, dependendo da versão. Reparem nisto: um cristão deste calibre, um homem destes, e Satanás impediu, não permitiu. Ele tentou não uma vez, mas 2, diz aqui o texto, e ele foi impedido por Satanás. Eu quero deixar claro que Satanás, de facto, claro que debaixo da soberania de Deus, da permissão de Deus, ele pode fechar algumas portas. Ele pode impedir alguns dos nossos sonhos, alguns dos nossos desejos. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas também é verdade que em Atos, no capítulo 16, Lucas, o autor, o escritor, registando o que Paulo diz assim, em Atos 16:6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. No versículo 7 diz que, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, aqui tem 2 expressões diferentes, né? O Espírito Santo e o Espírito de Jesus, que é a mesma coisa, e está a dizer que é o Espírito Santo de Deus, portanto é Deus que impede a passagem. Sabemos, se fôssemos ler, que a seguir seria a tal visão do homem macedónio, em que diz: passa a Macedónia e ajuda-nos. Portanto, houve um direcionamento ainda mais claro da parte de Deus. Agora, também é curioso pensar assim em relação ao direcionamento de Deus na vida das pessoas. Ele tem uma visão de um homem macedónio a dizer: vai, passa a Macedónia e ajuda-nos. Depois lá conhece Lídia, torna-se o pregador da reunião de senhoras, do Ministério de Mulheres, lá do sítio. Depois é açoitado, torturado, lançado na prisão e depois é libertado e depois vai-se embora. Podíamos achar que estranho esse direcionamento, que coisa esquisita. Então, quer dizer, Deus impede-o de ir para um sítio, direciona-o para outro, de forma depois clara, com uma visão, e depois, quer dizer, não corre bem. Ele, naquela cultura ainda por cima, ir pregar às mulheres poderia parecer menor numa visão natural, humana, mas nós somos chamados, se somos cristãos, a viver de forma sobrenatural e a olhar para as circunstâncias de forma sobrenatural. Nós temos também que discernir de forma sobrenatural. E a verdade é que houve gente que conheceu Jesus e isso mudou a eternidade deles e de muitos outros a seguir. Quero-vos contar um testemunho pessoal que aconteceu comigo há 24 anos atrás, sobre uma coisa engraçada até, que me aconteceu. Então eu tinha 19 anos, eu tinha entendido que era direção de Deus ir trabalhar para o Desafio Jovem
para uma equipa de evangelismo, de alcance. Portanto, nós iríamos fazer trabalho nas prisões, em bairros problemáticos, em hospitais, e também a convite de igrejas faríamos campanhas de evangelismo. E eu ia entrar no dia 31 de agosto do ano 2000. Ora, era uma equipa de voluntários a tempo inteiro. O Desafio Jovem ia fornecer a comida, a dormida, era como se diz, cama, mesa e roupa lavada. E fazia falta algum dinheiro. E eu pensei, o que é que eu posso fazer no verão para ter aqui um pé de meia, para ter aqui um fundo de maneio para levar. E eis que me aparece uma oportunidade de trabalho incrível. Recordo que foi há 24 anos atrás, eu tinha 19 anos e apareceu um emprego que me pagava na altura 1000 euros por mês. Eu pensei, uau, Deus está mesmo nisto. Obrigado, Deus. Agora, o que era o trabalho? O trabalho era como segurança numa discoteca à noite, no Algarve. Então iam-me arranjar um apartamento, eu só ia ter que trabalhar de noite, podia ir à praia, treinar de dia. Mas nisto vou perguntar a opinião a algumas pessoas. E alguns irmãos, alguns homens mais maduros, disseram: Ruben, tu vais servir a Deus, tu queres ir alcançar pessoas e agora vais trabalhar na noite. E acho que não joga muito bem. No teu caso e conhecendo-te, acho que não fazes muito bem. E eu entendi que de facto que aquela porta que se estava a abrir não era uma porta que era Deus que estava a abrir, era de facto Satanás, como que uma rasteira para mim. Então nós precisamos de ter gente também sábia ao nosso lado para nos ajudar a discernir, porque nós às vezes lemos a Bíblia, nós às vezes oramos e devemos fazê-lo, e cada vez mais, mas nem sempre conseguimos entender sozinhos, com o Espírito Santo de Deus, qual é a direção, quais são as portas abertas por Ele ou não, as portas fechadas, mas nós precisamos de pedir ajuda. Também em Provérbios diz, Provérbios 18:1, aquele que se separa ou que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós somos chamados a sermos gente sábia, mas não uma sabedoria como a do mundo, não é? Como a das pessoas que nos rodeiam, porque muitas vezes as pessoas que nos rodeiam têm uma sabedoria que é contrária à sabedoria de Deus. Nós precisamos entender que há um soberano, que há um Deus que nos ama, que nos amou primeiro, mas que também há um inimigo. E esse inimigo vem para roubar, matar e destruir, e nós precisamos ser cuidadosos para não ser precipitados a tomar decisões, a assumir que algumas coisas são direcionamento de Deus, quando às vezes não são. E também às vezes somos muito rápidos a dizer que é o diabo, e às vezes até não é. Nós sabemos, porque lemos a Bíblia e porque também já temos algum crescimento na caminhada com Deus, que o que diz lá em Romanos 8:28 é bem verdade. Diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Nós precisamos entender que quando nós amamos a Deus, acaba por acontecer connosco um pouquinho do que aconteceu com José, do Egito. Está registado lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. E Gênesis 50:20 tem quase assim, é tipo por um lado pode ser dito que é uma lei. Gênesis 50:20, a lei de Gênesis 50:20, que é: vocês pretendiam fazer-me o mal, disse José aos seus irmãos, mas Deus planeou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. E às vezes nós podemos dizer a mesma coisa. Houve uma intenção destrutiva. Satanás tentou que a doença, tentou que uma oportunidade, uma porta fechada, fosse para nos arrasar, fosse para acabar connosco. Mas Deus tem a última palavra. Mas Deus tem todo o poder. Mas Deus tem planos de bem e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Agora, quando desejamos, à maneira dele, nós precisamos aprender a orar segundo a sua vontade. Aprender a viver a vida à maneira de Deus. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, portanto à igreja de Éfeso, no capítulo 6, tem uma parte muito famosa e eu que cresci na igreja, desde pequenino gostava muito porque, claro, a parte da armadura é uma coisa muito interessante para um jovem rapaz com a mania dos guerreiros e das guerras e das batalhas, etc. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 11, diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo.
Não é um pouco da armadura, não é usar uma espada, não é usar um capacete, é usar, vestirmos-nos de toda a armadura de Deus, para permanecermos firmes. No versículo 13, reforça essa ideia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Vai haver momentos na nossa vida em que nós não sabemos mais o que é que havemos de fazer. Nós não sabemos se a porta que se fechou, se foi Deus, se foi o Espírito Santo, se foi Satanás, numa tentativa de nos fazer mal, de nos prejudicar. Mas há alturas em que apenas temos que ficar firmes, como diz aqui o texto em Efésios. Tendo feito tudo, fica firme, segura, aguenta. Basta a cada dia o seu mal, diz lá em Mateus 6. Também na oração que Jesus ensina os seus discípulos a pedir pelo pão nosso de cada dia, um dia de cada vez. Deus é o Deus de toda a provisão, Deus é o Deus que sabe todas as coisas antes que aconteçam, mas nós vamos poder dar um passo de cada vez, saber as coisas progressivamente. Não estamos todos na mesma fase da caminhada, na mesma fase da vida, nas mesmas circunstâncias, mas Deus é sempre bom, Deus é sempre fiel e Ele quer que nós cresçamos, que nós sejamos aperfeiçoados até à estatura do varão perfeito que é Cristo. Isto vai nos ocupar a vida toda, ainda há pouco tempo falava sobre isso. Vai-nos demorar até irmos viver com o Senhor. Mas Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Agora, quem é que abre portas? É Deus ou é o diabo? Uma não exclui a outra. Às vezes é Deus, outras vezes é o diabo. Quem é que fecha portas? A resposta é a mesma. Às vezes é Deus, outras vezes é o diabo. Claro que tudo debaixo da soberania de Deus. Deus tem coisas boas para os seus filhos. Deus é fiel. Deus estará connosco. E nós podemos continuar a crescer sabendo que Ele nos ama e que nós, nele, somos mais do que vencedores. Tenham o resto de um bom dia, que o Senhor vos abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.